Olá, pessoal! Hoje nos encontramos aqui para o nosso terceiro episódio do podcast Preenchendo Propósitos. Esse podcast que é uma parceria da Plastrela com a Liga de Combate ao Câncer, para que a gente possa levar mais autoestima, autocuidado para mulheres mastectomizadas através do plástico. Sim, o plástico não é o vilão da história. E nós acreditamos aqui na Plastrela que ele pode sim ser transformador, gerar resultados positivos na vida das pessoas e da comunidade em geral. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. O Preenchendo o Propósito tem duas convidadas que vão falar e vão mostrar para nós esse processo de autoestima, autocuidado e a relação com as indústrias. Que sim, indústrias podem cuidar de pessoas e ter propósitos. E hoje, aqui com a gente, nós temos a alegria de receber a Fernanda Schuster, psicóloga, e a Lisete, que é uma assistida da Liga de Combate ao Câncer de Lajeado. Prazer em receber vocês aqui. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Tá bem, Lisete, queres começar? Pode ser. Eu sou a Lisete Sapka, assistida da Liga. Fiz mastectomia em 7 de agosto de 2023 e estou bem, me sinto curada, realizada, completa com a prótese. Obrigada. Eu sou a Fernanda Schuster, sou psicóloga, atuo há 7 anos dentro do contexto organizacional e também clínico. Atualmente, o meu posto mais recente é a mamãe da Helena, né? Que bacana. Fernanda, eu gostaria que tu falasse para nós como é a tua relação, em especial enquanto psicóloga, e até a tua trajetória profissional e como ela se aproxima com a Liga de Combate ao Câncer. Bom, né, a minha aproximação com a Liga, eu tenho uma atuação bem pequenininha como cidadã mesmo com a Liga, que de uma forma ajudando assim também a coletar tampinhas para distribuir nos pontos que eles fazem recolhimento, também para auxiliar a Liga, né, nas ações que eles acabam fazendo no meio social. Enquanto psicóloga clínica, a gente já recebi mulheres em tratamento de câncer de mama, outras com outros tipos de patologia de câncer também, né? E o papel do psicólogo vai justamente auxiliar essa paciente nessa jornada que ela é muito intensa, né? Desde quando a gente recebe o diagnóstico, né? Que é a palavra, ela por si só já carrega um peso bem pesado, né? E a gente ajuda aquela paciente a olhar para sua história. Passamos juntas durante o tratamento, vivenciando altos e baixos, novas descobertas, falando do câncer de mama por si só. É um novo corpo, né? A mama, ela tem um simbolismo atrelado à sexualidade, atrelado à feminilidade, atrelado à maternidade também, né? Então, quando atendo mulheres que passam por esse processo, é auxiliar essa mulher a se reencontrar na sua história, com tempo, com cuidado, mas é auxiliar essa mulher a se ver novamente dentro daquele corpo, que é um outro corpo, né? Obrigada, Fernanda. Elisete, me fala para nós, né, esse teu contexto de se aproximar da Liga, como ele aconteceu? Olha, aconteceu através de um convite, que na época eu tinha um comércio e eu tinha uma cliente que já estava se tratando, né, já tinha feito mastectomia, ela já era assistida pela Liga de Lajeado. Ela fez o convite, eu aceitei e hoje eu estou muito grata, né? Porque eu sempre digo, eu vou na Liga de Lajeado, onde lá eu recarrego minhas energias. Tem vezes que eu saio de casa, eu nem vou ir. Chego lá, saio renovada, com autoestima renovado, porque não é só eu que tenho problemas lá. E eu indo lá, eu vejo que o meu problema é zero em comparação a colegas que eu tenho lá. Então, assim, a Liga para mim foi uma força, foi um empurrão para a vida e vida que segue. Câncer é uma palavra pesada, quando tu descobre, tu recebe o diagnóstico, assim, o mundo desaba, tu fica sem chão, mas graças a Deus, então, tive sempre minha família do meu lado, meu esposo, filhos, nora, netos,
E a Liga de Lajeado, então, eu sempre digo, foi um ponto forte para mim. Hoje eu me sinto em casa lá. Vou lá e recarrego energias e tenho uma semana toda de novo, até na próxima terça, onde a gente se encontra de novo. E sou muito grata. A gente vai ouvir muito aqui de vocês, as histórias de vocês e como, de alguma forma, né, a gente vai se interligando. E isso tem muito a ver com o que a Plastrela tem e pensa como empresa, olhando para o projeto Preenchendo o Propósito. Né? Essa preocupação genuína do cuidado, de poder fazer coisas que impactam positivamente a vida das pessoas, tanto no contexto social quanto ambiental, porque isso é responsabilidade social e a gente acredita nisso. Como nós, enquanto pessoas, e tu falou, né, Fernanda, como indivíduo, né, como cidadã de ir lá e ajudar, como a gente pode participar cada vez mais no dia a dia das empresas, também da sociedade em geral, fazendo diferença. E é por isso que esse projeto, Preenchendo Propósitos, ele se torna essa iniciativa assim, tão relevante, tão carinhosa, porque ela busca dar voz para mulheres, assim como a Lisete, que passou aí pelo esse processo de um câncer, como vocês disseram, é uma palavra pesada, né, e que nos remete muito, talvez até para algo de fim, mas a gente sempre faz essa fala aqui, a gente tem feito essa fala. A mesma coisa acontece com o nosso processo. O reprocessamento não é o fim, né, e sim a gente poder fazer o reaproveitamento, e a gente quer falar de autoestima hoje, de como a gente pode ser impactado positivamente por ações positivas. E esse projeto, ele também vai falar sobre como a mulher pode se sentir, né, nesse corpo novo, mas se sentir completa, inteira. É sobre isso que a gente quer conversar hoje. E, Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta. Como a questão da autoestima nos impacta e também está assim, diretamente ligada com esse novo corpo, né? Esse retorno da paciente que passou pelo processo da retirada da mama e agora precisa se reconhecer. Antes da gente falar autoestima, a gente precisa mencionar sobre autoimagem, né? Autoimagem é como a pessoa se vê, né? E todas nós mulheres, vamos trazendo bem pro sexo feminino aqui, né? A gente sempre tem coisas que a gente gostaria de estar mexendo na gente, né? É aplicar um botox, eu gosto do meu cabelo assim, eu gosto do meu óculos, que é a minha identidade também, né? Então, a gente sempre tem coisas que a gente gosta no nosso corpo, tem algumas coisas que a gente não gosta, que a gente gostaria de dar aquelas mexidinhas. Só que quando vem o processo do câncer, do diagnóstico do câncer, isso que a Cíntia falou é muito real. Aí a Lisete vai poder também validar e afirmar. Quando a paciente recebe a nomenclatura, ela é como se fosse o fim, né? E o paciente, ele passa muito por um processo de luto, que a gente chama, né? O processo de luto não é só quando a gente perde um ente querido, é toda vez que a gente tem perda de algo. E dentro desse processo de luto, uma das primeiras etapas é a etapa da negação, né? Onde a gente nega aquele diagnóstico, onde a gente não aceita, depois a gente barganha, né? Se eu fizesse aquilo para não ter, né? Então a gente vai passando por todo o processo de luto. Até chegar num processo, o último estágio, e é um processo que ele não é contínuo, não é linear, assim. A gente não... é tanto tempo para passar o processo de luto, até porque cada um passa do seu jeito e no seu tempo, né? A gente tem um processo de aceitação. E quando a gente vai chegando naquele processo de aceitação, a gente vai passando pelas etapas ali do processo do tratamento do câncer, a mulher ela vai se revendo e vai se reencontrando e vai se redescobrindo naquele corpo. Todas nós mulheres, né, homens também, mas aqui vamos trazer o bate-papo bem pro feminino mesmo, né? Todas nós mulheres carregamos marcas e cicatrizes, né? Eu tenho uma marca de nascimento, né? Agora eu tenho uma marca de cesárea, onde eu dei a vida à minha menina, né? Todas nós carregamos marcas. E muitas vezes marcas, né, que nos acompanham ali há um bom tempo ou marcas que
que trazem, remete a uma história gostosa, né? Como, por exemplo, a marca da cesárea para dar vida aí para um serzinho. Mas quando a gente olha para a marca da retirada de um câncer de mama, a gente olha para aquela marca lembrando de uma parte da minha história que foi doída, que foi sofrida, que foi de um diagnóstico que ninguém deseja receber, né? E olhar para o processo e fazer esse processo de autoestima e autoimagem é olhar para aquela marca de uma forma carinhosa, respeitosa e se redescobrindo naquele corpo, né? Então, quando a gente vai falar um processo de autoestima, a gente não pode dizer para uma mulher que passou pelo processo de tratamento de câncer de mama ali, ai, te arruma, maqueia, se olha no espelho, diz que tu é bonita. Não é assim, né? A gente até pode falar isso num ditado popular, assim, mas na realidade, não é a maquiagem que vai fazer aquela mulher se sentir mais linda, menos linda. E ela vai precisar de um tempo para se redescobrir naquele corpo, né? Olhar para aquele seio de novo. O seio, ela tem um simbolismo atrelado à sexualidade, à feminilidade, à maternidade, né? Então, o seio, ele tem todo esse simbolismo. E quando a gente tira essa parte do corpo, né? Falta. Né? E aí a mulher precisa de um tempo para se readaptar, se ver de novo naquele corpo, naquela marca que carrega uma história. Então, precisa-se de tempo, né? Precisa de tempo, precisa de muita coragem. E a Lisete falou também ali uma palavra que é fundamental, precisa da família, do apoio, do amparo. Mas o processo de a aceitação, ele precisa acontecer no tempo de cada uma, né? Mas a mulher, ela vai precisar se rever naquele espelho. E aí, quando ela aceita, quando ela se reconecta com aquele corpo que ela tá vendo ali, ela consegue voltar aos poucos, se maquiar, botar um brinco, botar um colar, né? Botar aquela blusa que ela tanto gostava, mas que por um tempo ela deixou aposentada, né? Mas ela precisa desse tempo. Então, a gente precisa entender a história também que cada mulher tem com o seu corpo, né? Tu foi falando, Fernanda, e eu fui vendo aqui nas expressões, e quem está nos acompanhando nas expressões da Lisete, trazendo, assim, em alguns momentos, muito a concordância, né? E a gente está falando de um processo. E daí eu queria, Lisete, que tu falasse para nós do teu processo, não é? Como é que foi? Porque a gente está aqui falando, né, do quanto a prótese pode ajudar nesse processo. Mas a gente sabe que a prótese é lá uma das etapas, né, que vai ajudar lá depois desse processo de aceitação. Como foi o teu processo? Olha, assim, ó, que nem eu falei antes, é chocante quando tu recebe o diagnóstico câncer. Eu sempre digo, graças à nossa medicina, evoluiu, está evoluindo e que evolui cada vez mais. Mas, assim, a palavra câncer é uma palavra final, né? Então, câncer, deu para mim, acabou. É difícil? É, mas, ao mesmo tempo, a gente tira forças, não sei de onde, mas brota, né? E a gente tem que aprender a conviver com isso. Primeira pergunta que tu faz ao teu especialista, preciso tirar a mama? Tenho que fazer químio? O meu disse logo assim, sim, Lisete, você vai precisar tirar a mama, você vai precisar fazer químio. Então, assim, caiu o chão mais uma vez, né? Mas aí foi andando, faz tratamento, faz exames, faz isso, faz aquilo. Graças ao bom Deus, químio não precisei fazer, né? Tive que tirar a mama toda. Foi um baque. Quando eu acordei da cirurgia, assim, eu disse para meu esposo, não quero olhar, não quero me tocar. Eu ia tomar banho, mas eu tomava banho sem olhar o meu corpo. Foi 2, 3 semanas depois, eu pensei, não, mas eu estou bem. Foi tirado o meu câncer, eu estou curada. Então, assim, ó, é uma cicatriz, mas é uma cicatriz de vitória. Eu consegui, eu passei, relutei, mas eu consegui. E com o passar do tempo, eu fui me adaptando. Claro, bastante receio de tu se olhar no espelho, mas tu cria coragem e tu diga, não, estou aqui, estou bem, vamos viver. Isso é o fato que passou, né? Depois, então, comecei a ir para a Liga de Lajeado, onde, então, lá me apresentaram a prótese. Hoje eu uso a prótese, então, hoje eu saio assim, ó,
de boa, tranquilo, como a minha vida inteira eu saio completa, né? Eu não saio com medo do pessoal me olhar, falta uma mama, tá só com... Não, hoje eu saio completa, estou bem, graças a Deus, que nem eu falei antes, a família do meu lado, então hoje eu estou realizada, estou curada e estou bem. Que bom ouvir isso de ti. E quando a gente olha, né, para esse programa, para esse que é um projeto importante e a gente fica muito feliz aqui na Plastrela de fazer parte, a gente fala de enchimento, né? Um enchimento de um produto que pode trazer, devolver, né, essa questão da autoaceitação, da autoestima. Eu queria que tu falasse um pouquinho também, Lisete, o que mudou para ti na prática? Porque tu disse assim, eu saio tranquila hoje. Mas na prática, como é que foi essa mudança para ti? De poder usar a prótese e antes, como tu disse, eu me olhava no espelho, tive que aceitar a cicatriz, mas agora tu põe a blusa, tu sai e tá tranquilo. O que mudou, né? Assim, no teu dia a dia, que tu pôde te sentir talvez mais segura, mais confiante? O que mudou? Meu autoestima em primeiro lugar, né? Minha autoconfiança de eu botar uma roupa e sentir que eu tô completa, né? Mesmo que é com uma prótese, mas eu estou bem, me sinto confortável, né? E eu digo assim, hoje eu boto qualquer roupa, eu estou bem, porque eu uso a prótese que a Liga de Lajeado me forneceu e me fornece, né? Então hoje eu digo assim, ó, falta mama? Falta, mas eu estou completa, eu estou curada, eu estou bem, uso a prótese e tô de boa, tô tranquila. Que legal que tu trouxe essa questão do conforto, porque não é só sobre, tá bonito, os outros estão vendo e não estão percebendo diferença. Eu acho que esse é o ponto muito importante, porque daí sim tem muito a ver com autoestima. Eu me sinto bem, confortável, não me machuca. Né? Isso eu acho que é muito importante quando a gente pensa em gerar uma solução que realmente faça sentido, né? E provavelmente, né, Cíntia, a Lisete se sentir tão bem faz com que, da própria sensação de bem-estar que a prótese provoca e dá essa sensação, faz com que ela se sinta completa. Não tá faltando a mama. Não. Né? Justamente por essa sensação de conforto que a própria prótese fornece, assim, também, né? Isso é muito bom. Porque se tivesse incomodando, opa... Não tem graça usar, né? Não sei. É isso aí. Fernanda, olhando assim um pouquinho para essa tua experiência, né, de psicóloga, até a própria vivência de consultório, de apoio a mulheres, como a questão da autoimagem, né, passou a ter assim mais passa a fazer parte assim desse processo de confiança, da reconstrução da autoestima e até a gente falar da identidade feminina, que tu trouxe isso, né? A questão do seio está muito ligado com a nossa feminilidade, principalmente pós um processo cirúrgico. É justamente a paciente olhar para aquele corpo e recomeçar, né, a sua história de vida, assim, também. Né? Então, quando a paciente ali, a paciente, né, em ambos os sentidos, tá ali com o diagnóstico, já tá, então, com a prótese, seja, né, a prótese ou a prótese mesmo mamária inserida, que é um processo de escolha, assim, também, né? Aquela paciente, ela vai reescrever a sua história, né? E quando ela vai reescrevendo essa sua história, ela também vai olhando para aquele novo corpo. Né? De novo, é um novo corpo com uma cicatriz, é um novo corpo que por um tempo, então, eu neguei a me olhar no espelho, mas que hoje eu me olho, eu aceito, eu reconheço que este é o novo corpo da Lisete, ou este é o novo corpo, enfim, da Fernanda, da Mariazinha, enfim. Então, as pacientes, elas precisam nesse processo de autoestima, depois que acabam fazendo já o processo do tratamento, é reolhar aquele corpo e se ver, né? Se ver. Então, mas para isso, de novo, a gente parte do pressuposto que a gente precisa entrar no processo de aceitação, né? Lisete, em que momento assim a questão, sabe, essa questão da autoimagem passou a ter maior peso para ti no teu dia a dia? Porque, como tu falou, né, recebo o diagnóstico, é o baque, vou para a cirurgia, converso com o médico, vou para a cirurgia,
Mas ok, a realidade aconteceu. Tu precisou fazer a retirada da tua mama. Como é que esse processo da autoimagem no dia a dia aconteceu, né? Olha, isso foi umas 2, 3 semanas pós-cirurgia, que nem eu mencionei antes, eu tomava meu banho sem muito me olhar, né? Evitava sair, recebia a visita sempre de uma blusa maior ou até meio que coberta, né? Não sei se era autoestima baixo, se era vergonha, ou se era uma insegurança, se era um desconforto, não sei lhe dizer. Mas daí depois, vou ter que sair, né? Até porque eu trabalhava, né? Comecei a trabalhar e botava aquelas blusas largas, ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Porque dá uma diferença, né? E pesa na gente, porque eu sempre digo, é um cartão postal, né? E acaba que tirando um pedaço, isso te faz muita falta. Que nem eu digo, não sei se é minha insegurança, se é um desconforto, se é vergonha, mas tu tem um receio de sair, tu evita sair. E quando eu saía, eu botava uma blusa larga, minha época era frio, eu botava uma jaquetinha por cima, tentava assim, me mostrar o menos possível, né? Até eu descobrir a prótese e depois ali, vida que segue. Mas isso foi assim, umas 2, 3 semanas depois que eu comecei a sair, que parece que daí caiu a ficha. Opa, falta alguma coisa, tu não tá completa. Mas depois... As coisas se organizaram. Com certeza. Eu achei muito interessante tu dizer, eu não sei o que é. Porque como às vezes é difícil a gente dar nome, dar significado para sentimentos, né? Talvez eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente nomear, são sentimentos que vão nos acometendo por diversas situações de vida. E imagino que numa situação dessas é um turbilhão. É um turbilhão de coisas que vai mexendo, mas tu trouxe algo assim, eu tinha que voltar a trabalhar, eu saí para a rua, e como isso nos impacta. Não é? Porque se a gente sair com a roupa que a gente acha que não está adequada, a gente já fica, brota ali insegurança, um pouquinho, que nem tu disse, de vergonha, a gente não sabe muito bem. Agora é algo que não vai mudar. Não é? E eu queria também te perguntar uma coisa, Lisete, porque a gente entende também que esse processo, que a partir do momento que, como a Fernanda falou, tem a aceitação, eu olho para mim e acolho esse corpo novo, também a gente sabe que tem possibilidades. Hoje o próprio SUS aí tem a possibilidade da mulher fazer a reconstrução da mama, né? Ou de outras formas, se fizer assim essa escolha. Mas também tem um processo de escolha de talvez não fazer. Né? Eu acho que é importante a gente falar também sobre isso, como tu enxerga esse processo. E não é que uma decisão seja definitiva para sempre, mas talvez como esse processo está para ti neste momento de vida, porque eu imagino que mulheres que estão nos ouvindo, que podem ter passado por isso ou não, mas também entender, porque a gente está falando aqui de possibilidades, né? Sim, é que nem eu mencionei antes, eu estou indo em consulta em Porto Alegre pelo SUS, a gente ganha prótese, né? Hoje, assim, eu ainda tenho bastante dúvidas, tenho receio, tenho dúvidas, não sei se é por eu me sentir bem como eu estou, né? Mas eu ganho ela do SUS, eu tenho acompanhamento psicológico, o atendimento lá é muito bom. Vou lá, consulto, faço a cirurgia, é colocado em expansor, tem tudo o seu tempo, adapta ao expansor. Quando está na medida certa, eles colocam a prótese, que nem eu falei antes, tem a possibilidade da rejeição, tem possibilidade de infecção, mas isso é o de menos, né? Mas hoje eu ainda tenho uma certa dúvida, porque eu estou bem, eu me sinto bem, eu me sinto completa. Hoje eu não tenho mais aquela de dizer, eu vou sair, com que roupa eu vou sair? Não, hoje eu boto qualquer roupa, eu me sinto bem, eu estou completa. Não tenho mais a vergonha ou insegurança ou desconforto, não tenho mais nada disso, né? Hoje eu tenho uma grande dúvida, tenho muitas colegas que fizeram, estão bem, graças a Deus. Tem algumas que fizeram, onde deu um pequeno probleminha. Hoje eu não sei, meninas, se eu vou fazer a minha reconstrução ou não. Ainda tenho bastante dúvida. Eu tenho até novembro para pensar. Hoje aqui eu digo, não, vou fazer. Porque eu estou bem. Eu estou completa com essa prótese que eu uso. Que
importante tu trazer esse teu relato, porque quando a gente fala, e Fernanda talvez possa até ajudar a gente a traduzir isso, autoestima é isso, né? É quando eu digo, eu tô me sentindo bem. Eu tá tudo me certo. reconheço, este é o meu corpo, né? Eu me sinto bem assim, eu não me preocupo, escutando muita fala da Lisete, né? Acho que também quando ela diz assim, por um tempo eu usava camisa mais soltas, né? O que as pessoas iam... Como a gente tem muito medo e receio do olhar do outro, do estranho, né? O diferente, né? E às vezes a pessoa pode não falar nada, mas já olha meio... eu digo que é pior do que falar alguma coisa, é o olhar atravessado, né? É pior do que falar alguma coisa. Mas o tão quanto a gente tem medo, tem preocupação, tem vergonha, quando a gente para pensar no mundo que tá fora da nossa casa, assim, também, né? E esse sentimento da Lisete é um sentimento super compreendido, super entendido, e a gente tem que respeitar, indiferente de qual for a sua decisão, tem que ser respeitada. Mas quando tu chega nessa conclusão é porque eu me sinto bem assim, eu me reconheço, a Lisete, nesse novo corpo, assim, eu não sinto falta, né? Porque eu tô completa. Né? Toda vez que ela se remete ao corpo, eu me sinto completa. Então, hoje tu tem essa sensação de plenitude, né? É olhar pro teu corpo, é aceitar, mas se sentir plena. Olhar para aquela marca, olhar para aquela cicatriz. Eu reconheço que isso faz parte da minha história de vida, uma parte da minha história, um capítulo dolorido, né? Gostaria de ter sido diferente, Gostaria de que esse episódio não tivesse na minha história de vida, gostaria que não tivesse, mas ele veio, né? Então eu precisei viver ele, aprender com ele, e não deve ter sido fácil esse processo de aprendizagem, né? Mas hoje eu reconheço que faz parte da minha história de vida e eu me sinto mulher. Eu acho que é olhar para esse corpo e se reconhecer com aquela feminilidade, sabe? Com aquele corpo potente, né? Potente de sensação de bem-estar, de sensação, né, de se sentir atraente, de se sentir com vontade de se arrumar, assim, indiferente de qual roupa botar, né? Se sentir completo. Acho que isso é o mais importante, né? Lisete, a gente começou falando e tu trouxe a questão do apoio da família, né? E eu acho importante, porque a gente está falando de um projeto social e o nosso menor núcleo social é a família. Como vocês veem o papel também da família, né, nesse processo, quando a gente pensa que não é uma notícia fácil, mas que ela está ali, vai fazer parte do nosso dia a dia, pelo menos por um tempo. A gente vai ter que reorganizar, talvez, rotinas, vai ter que repensar ações. O papel da família. Na tua perspectiva, Lisete, depois eu também quero ouvir a tua perspectiva, Fernanda. Família. Eu sempre digo assim, eu sou uma mulher abençoada, eu sou uma mulher completa. Porque logo quando eu descobri o diagnóstico, eu estava numa consulta e o médico me falou. Não sei como eu fui para casa aquela hora, só sei que eu cheguei em casa. No consultório eu mandei pro meu esposo, deu probleminha. Quando eu chego em casa, ele estava ali, firme e forte. Mulher, a gente vai vencer junto. A gente está junto nessa mais uma vez. E não é isso que vai nos derrubar. A gente vai conseguir, vai dar tudo certo, vamos fazer a cirurgia. E bora. Tá, o esposo sabia, agora contar para os filhos, né? Relutei, não vou falar, não, vou ter que falar. Falei, eles me disseram assim, mãe, tu tem saúde, tu é forte, tu é uma mulher guerreira, e a gente está contigo, e a gente vai sair juntos dessa. E graças a Deus, a gente saiu juntos, teve batalhas difíceis, teve momentos assim que eu pensei, não era para mim. Mas eu sempre digo, Deus sabe o que faz, né? Ele não te dá um propósito maior do que tu possa carregar. Então, a gente se agarrou juntos, lutamos juntos e cá estamos. Estou curada, com a família do meu lado e firme e forte.
que quando tu traz isso, enche meu coração de alegria, de emoção. Eu acredito que onde a gente vive, onde a gente está, a gente pode fazer minimamente coisas que podem fazer diferença na vida das pessoas. Quando eu tive contato com a Leia, e a primeira vez que eu fui entender, né, o quanto a resina reprocessada poderia fazer diferença na vida das pessoas, eu não tinha nem noção. Né? E assim, a gente já falou num episódio anterior que às vezes a gente não tem nem noção, né, das coisas que acontecem. Mas escutando tu falar, né, do quanto essa trajetória impacta, eu me sinto tão feliz de trabalhar numa empresa onde a gente pode ter um projeto tão lindo como esse, preenchendo propósitos, e não é demagogia falar do que a gente pode fazer e impactar a vida de outras pessoas. Porque às vezes parece ser tão pequeno, parece ser né, a gente falou num episódio anterior, é um punhadinho, porque as próteses elas têm tamanhos diferentes, porque elas são feitas de acordo com o corpo daquela mulher que vai utilizar, o tamanho do seio que ela se sentiria confortável, para também não ter um desconforto. Então, quando a gente olha para isso e vê que sim, a Plastrela, né, através de algo que as pessoas poderiam entender que vai para o lixo, não, a gente transforma isso em parceria com a Liga, consegue fazer algo tão potente, meu Deus, para te escutar dessa forma, trazendo isso, eu acredito que a gente começa a entender cada vez mais quanto a vida da gente pode ter propósito. E daí, Fernanda, eu também queria te ouvir nessa questão da família, né? Porque às vezes pode ser uma terra arrasada num primeiro momento, né? E é super esperado que, num primeiro momento, quando a família recebe o diagnóstico junto com essa mulher, que todos fiquem mais com medo, sensíveis, mais frágeis, mais vulneráveis. E a família ela tem um papel fundamental em sustentar essa mulher, né? Sustentar emocionalmente e sustentar no quesito de uma reorganização dessa dinâmica familiar, assim, também, né? A família é importante muito que acompanhe ao máximo possível. Claro que a gente sabe que a rotina de todos acaba sendo corrida, dos filhos, do esposo, enfim, né? Mas estejam junto nas consultas, nos procedimentos, né? Quando conversam, escutem essa mulher, né? Deixem ela falar. É inevitável que a mulher naquele momento se sinta mais vulnerável, que tenha medo, né? Medo de... será que eu vou ter que tirar a mama toda? Será que meu cabelo vai cair? E se... é muito ICs, né? Uma ansiedade que paira, assim, de muito medo também. Então, a família, ela tem que fazer o papel de continente, que dentro do consultório a gente utiliza essa nomenclatura. É ser o amparo de todo a estrutura daquela paciente, né? É como se a gente tivesse que abraçar aquela paciente. Essa é a imagem que a família tem que ser. Aquela família tem que ser esse sustento. Buscar também, muito importante, que a família busque tirar dúvidas, né? Às vezes a paciente fica tão ansiosa, com tanto medo, muito ICs na cabeça, que acabam... eu vou ter que perguntar isso na próxima consulta, acaba esquecendo. Então, vamos pegar um bloquinho de notas, um caderninho, vamos anotar todas as nossas perguntas, os nossos ICs, né? Quando forem conversar com essa mulher, né? Além de primeiro deixar ela escutar, e quando a gente diz assim, quando alguém conta alguma coisa, a gente tem a necessidade de devolver algo, né? Nem que uma palavra, não fica assim. A gente tá totalmente dizendo para essa pessoa, não fala mais disso que eu não quero escutar, né? Então, quando a gente tá escutando alguém, que a gente saiba escutar, a gente não tem a necessidade de devolver alguma fala para aquela paciente, né? Para aquela mulher. E a família, ela também tem todo a representatividade de olhar para aquela mulher, encontrar e reconhecer e nomear para ela todas as potências, assim como os filhos fizeram com a Lisete. Mãe, tu é guerreira. Mãe, olha tudo isso. Ter perspectiva de vida,
né? Então é fazer com que no meio dessa tempestade toda, a gente lá no cantinho, a gente ainda possa ver os raios de sol, né? Para motivar essa mulher de novo. Não é usar as frases, né? Ai, te arruma, passa um batom. Não é isso, né? Mas encontrar frases, encontrar elementos que vai ajudar aquela mulher a se reerguer todo dia um pouquinho, né? E também, né, Elisete, ali no procedimento da cirurgia, teve dias que tu não pôde fazer movimentos, né? A gente sabe que a mulher, depois que trabalha, ela chega em casa, ela tem um terceiro turno, né? Que a gente diz, né? Não que homens não tenham, né? Mas normalmente a gente sabe que pesa um pouquinho mais para o sexo feminino. Então, é ajudar com as tarefas de casa, ajudar com as compras. Então, a gente precisa redimensionar essa nova dinâmica familiar. E também, né, a gente não pode ser egoísta ao ponto de dizer que para a família fazer todo esse movimento de continente para aquela mulher. Que muitas vezes essa família também vai desmoronar, né? O marido vai estar mais vulnerável, os filhos que vão estar mais vulneráveis e com medo também. Então, é importante que a gente olhe, enquanto profissional, toda a estrutura, né? E que essa família, se ela precisar de apoio psicológico, ela encontre apoio psicológico também. Não só a paciente, né? A paciente, ela tá com diagnóstico, ela tá, né? Com câncer, mas a família, ela também está vivendo com a presença daquela palavra que paira no ar e deixa um clima um pouco hostil e com medo. Então, a gente também tem que olhar para aquela família como um todo, né? E importante quando tu traz, Fernanda, essa situação de escutar. Eu penso que isso deve ter sido bastante importante e potente, né, Lisete? Eu digo assim, o escutar. Às vezes, assim, a pessoa só te olhar olho no olho, te escutar, fazer o que você está fazendo e no final te dar um abraço, tu não precisa de palavras. Tu se sente revigorada. Tu tá com o teu alicerce ali do teu lado, te sustentando. E no abraço e no olhar te diz assim, ó, tamo junto, tamo forte e bora nessa, né? Então, eu sempre digo assim, ó, o escutar, o abraço, estar contigo e dizer hoje tá assim, amanhã vamos estar melhor, depois vamos estar melhor. Eu sempre digo, a família, o apoio familiar é 90% do tratamento. Para mim, foi 90% do tratamento foi a família. Aí depois a medicação e os profissionais, claro. Não posso deixar de agradecer todos desde o começo. Eu sempre digo, a nossa oncologia de Lajeado, do Hospital Bruno Born, eu não tenho palavra para descrever o atendimento deles ali, desde a recepção lá embaixo até o último profissional que te atende. Eles te acolhem, eles te carregam de uma maneira assim que não tem como tu não sair bem de lá, né? Tu até entra chorando, mas daí tu escuta eles, o atendimento deles, o acolhimento deles. Não tem, é fantástico. Eu sempre digo, estamos em boas mãos. A gente tem uma frase que quase é um chavão que se diz que precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu gostaria, Fernanda, que tu trouxesse assim para nós, na tua visão, na tua perspectiva, qual o papel da sociedade e das empresas, né? Tanto nesse processo de apoiar, né, as mulheres aí que estão se recuperando de um processo oncológico, que estão no tratamento, mas assim, talvez essa coisa mais prática do que a gente, né, na tua visão, o que a gente pode fazer? Acho que a gente tem parte de um pressuposto que para auxiliar, para ajudar, para dar espaço, né? A gente precisa fazer grandes coisas, mas não, né? A nível social, todos nós aqui somos responsáveis por participar das campanhas, né? A nível social, ajudar nem que seja, né? Como o meu caso ali, o recolhimento da tampinha, deixar um ponto de coleta, porque eu sei que isso auxilia a liga. A sociedade também dar espaços para a criação de ONGs, como, por exemplo, a liga também. Por si só,
a gente também fazer ações sociais. Eu sei que a Liga participa das corridas que tem, né? Incentivando. No mês de outubro, faz ações específicas. É a gente dar espaço e ter mais ligas espalhadas pelos nossos municípios, né? A sociedade também, né? De saber acolher essa mulher, não ficar com o olhar atravessado, né? Não querer também que ela diga a qualquer custo como que ela tá, como é que tá o tratamento, né? A gente falando bem do meio social, assim, também. Então, é saber acolher, saber escutar essa mulher. Quando a gente olha para o meio social, também é ter espaços, instituições de saúde que promovam esse acolhimento, né? Quando a gente vai olhar para o nosso sistema único de saúde, é também de ter políticas públicas muito bem claras para poder dar acesso, né, a essa mulher. E no meio social é fazer esses movimentos de governança que nem a Plastrela faz, né? É olhar para a sua estratégia de governança, olhar para o seu produto e pensar, bom, o que a gente pode estar auxiliando também, né? As empresas, elas também podem participar das campanhas, dos meios de conscientização, né? Bom, o que a gente pode fazer esse mês no Outubro Rosa? Então, também é trazer essas ações sociais para dentro do meio corporativo, a nível, claro, mais grupal, que a gente consiga abranger um número maior, mas também, né, pensando nas empresas, quando eu tenho uma colaboradora que está retornando, né, de uma licença saúde, retornando ali do processo, então, do tratamento de câncer de mama, o que ela precisa? Será que o posto de trabalho precisa ser readaptado? Será que a gente tem que reenquadrar ela de função? Como que os colegas estão preparados para receber essa colega, né? Como que a minha liderança está preparado para receber ela? Então, é olhar todo esse meio, todo esse contexto por onde esta pessoa, né? Esta mulher, ela vai estar circulando. É olhar, a empresa também tem uma preocupação com essa família, né? Bom, como é que tá essa família? Ela tá organizada, tá estruturada, né? O que a gente pode fazer? Mas tanto a sociedade quanto o meio organizacional, a gente tem responsabilidades, né? Para que esta mulher, ela se sinta o mais acolhida, respeitada, né? Por todos os espaços por onde ela vai estar transitando, né? Que bacana tu falar de respeito, isso é muito importante e é o que a gente precisa numa sociedade, né, que cuida e se preocupa com as pessoas. Lisete, eu queria te perguntar assim, se tu pudesse voltar lá no início da tua jornada, o que tu gostaria de ter ouvido naquele momento que de repente tu não ouviu? Uma pergunta difícil. Achei bem profunda essa, Lisete. O que eu não gostaria de ter ouvido? É difícil eu responder, porque assim, ó, tu não quer estar preparada, mas tu tem que estar preparada no momento do diagnóstico, né? E os profissionais, graças a Deus, eles são muito profissionais para eles te darem esse diagnóstico. Eles vêm de uma maneira tão suave que eles te falam e na hora ali parece que nem te cai a ficha. Cai a ficha depois. Tá, mas ele falou que tá com câncer, né? Então, acho que em nenhum momento a gente quer receber, né? Pesa, mas o que eu gostaria de ter ouvido? Foi um engano, não é câncer. Mas é benigno? Não, era maligno. Eram 2 tumores. Então, a gente escuta e a gente tem que saber se preparar para essa situação. Ninguém quer escutar, né? Mas vou ficar devendo. Tipo, o que eu não queria ter escutado? Lisete, eu aqui, né, no meu papel de escuta, quando tu diz, eu não gostaria de ter ouvido, e eu penso que é isso, não é? Né? Tomo aqui essa liberdade de compartilhar, que eu acho que não é isso. Mas quando a gente fala de vida, né, e a Fernanda começou falando isso, são processos que acontecem, são coisas que, né, estão ali talvez dispostas, né, para acontecer nas nossas vidas. E a gente não sabe a razão, não sabe o porquê, mas são coisas que acontecem. Eu acho que quando a gente se propõe aqui, nesse momento de conversa, de falar de autoestima, eu acho que o ponto é esse. Eu não gostaria de ter ouvido, mas o que eu faço a partir do que eu ouvi?
né? E eu vejo em ti, assim, muito essa força de ter ressignificado algo que não é fácil, algo que realmente ninguém quer ouvir, mas tu trazer um outro significado para isso, né? Então, me parece que diante das dificuldades, das coisas que a vida, né, pode colocar ali à nossa disposição, que a gente não tem escolhas sobre elas, né? Mas talvez, de acordo com a nossa possibilidade daquele momento, com redes, né, que nos apoiam, com família que nos apoia, com a sociedade, a gente possa enfrentar de uma forma menos dolorosa. E que a gente consiga, para mim, fica muito evidente escutando a Lisete falar. E sentada do lado dela, eu sou muito também de escutar o meu corpo, o meu sentimento que eu tenho quando eu sento do lado de alguém. Isso a gente faz no consultório, né? Teoria nenhuma ensina isso, a psicologia. Mas é assim que a gente se conecta com quando a gente está em frente ao paciente, né? Isso se chama perspectiva de vida, né? É uma pessoa que mesmo diante de um diagnóstico, mesmo diante das adversidades, ela encontrou inúmeros motivos para viver. Sim, né? É o marido, né? Que quando tu fala deles, teus olhos se encheram assim de aguinha, assim, né? E que sorte desse marido ter você, né? Com certeza. E era pelos filhos, era pelos netos, né? Então tem vida latente, tem vida pulsando aqui na Lisete. Então isso com certeza faz com que ela, né, fez com que ela todos os dias vencesse um pouquinho, se reolhasse novamente, se reencontrasse, né? E hoje tá aí, né, espalhando felicidade, espalhando energia. Diz assim, hoje eu me sinto completa. Hoje ela já se vê, né? Ela já se reencontrou, ela já sei quem é a Lisete nessa nova caminhada de vida, assim, né? Então é muito importante que a gente possa auxiliar, né, enquanto psicólogo, aí justamente falando, encontrar e ajudar esse paciente a olhar para sua vida, encontrando perspectivas de vida, né? Motivos para viver, motivos para sorrir, motivos para chorar, motivos para todo dia levantar, né? E se fortalecendo cada dia um pouquinho mais, né? Fernanda, quero te pedir agora para deixar aqui a tua mensagem, né, para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos ouvir, vai nos acompanhar aí. Primeiramente, agradeço imensamente o convite. Para mim é uma honra conhecer histórias, né? O tão quanto a gente aprende, né? Também. Agradecer a todos, também a Cintia, exclusivamente pelo convite. E para finalizar, né? Eu acho que tem 2 pontos. Quando eu começo a falar, eu engato a quinta e vamos embora, né? Mas tem 2 pontos que eu gostaria de deixar mencionando quando tu fala ali do propósito da empresa, né, Cintia, enquanto colaborador. Acho que é escutar histórias da Lisete, é reconhecer o seu trabalho, que vai muito mais além do que a produção de plástico, vai realmente, olha, o poder que o meu trabalho tem de impactar a vida de outras pessoas. E enquanto psicóloga, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, e toda vez que eu me aproximo de um ser humano, né, que a gente escuta, que a gente se olha, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? E que a gente não precisa ser profissional da saúde para fazer isso. Mas se eu sou um amigo, se eu sou um parente, se eu sou o esposo, filho, neto, amiga, né, de alguém que está passando por um diagnóstico de doença, seja qual ele for, assim, que a gente possa estender o ombro e saber escutar, né? Que a gente possa conectar a nossa alma humana com aquela outra alma que está aqui do nosso lado, que está na nossa frente também. Obrigada, Fernanda. Lisete. Eu estou imensamente grata em poder fazer parte desse episódio, né? A doutora Fernanda, a Cíntia, eu me sinto honrada, e agradecer imensamente a Plastrela por eu poder fazer parte. Eu me sinto envolvida, participo de uma missão que vem dessa empresa Plastrela, e tenho orgulho e grata. Obrigada, pessoal.
Muito obrigada. Eu vou dizer para vocês que esse episódio que a gente tá batendo esse papo tão denso, tão profundo, mexe, né, assim, com algo que para mim é muito importante, o que eu faço da minha vida, né? A partir do momento que eu posso me conectar, quando tu falou de conexão com pessoa, eu adoro isso, né? Que a gente pode se conectar com pessoas. Eu realmente falei já, mas eu tenho assim muito orgulho de ver esse projeto aqui dentro da Plastrela e que ele possibilita essa conexão com pessoas. Com certeza, a gente não conhece. Aqui a gente está tendo o privilégio de conhecer a Lisete, que é uma usuária das próteses, mas a gente não conhece todas. Mas que alegria poder saber que a gente impacta pessoas e pode levar autoestima, autocuidado, a pessoa se vê de uma forma diferente a partir de algo que não era tão positivo. Então, nesse episódio de hoje aqui do Preenchendo Propósitos, que trouxe essa conversa gostosa com a Fernanda, com a Lisete, eu quero agradecer vocês, porque vocês realmente nos permitiram ficar mais perto do nosso propósito. Que assim, através de uma resina, que é reprocessada, a gente conseguir transformar isso numa prótese que está lá, preenchendo o espacinho de alguém com carinho, com cuidado, com acolhimento, né? Mulheres que passaram por esse processo oncológico, que hoje são mastectomizadas, pacientes que precisam de cuidado. E entender que o plástico não é o vilão da história, que ele sim pode ter outros destinos, pode transformar vidas, transformar histórias, para nós é algo muito potente. E tem a ver com a missão e com o propósito da Plastrela. Em especial, aí quando a gente fala de embalagens flexíveis. Então eu quero agradecer profundamente, Fernanda, Lisete, pela essa conversa assim valiosíssima, densa, gostosa, emocionante que a gente teve hoje. E convidar você para nos acompanhar aí no canal do YouTube da Plastrela, ver tudo que a gente conversou aqui, acompanhar cada pedacinho de emoção, de coisas gostosas que juntas a gente pôde compartilhar aqui. E eu espero você para o próximo episódio.